eu acreditava que não podia falar, mas hoje a minha voz é a nossa voz. Bem-vinda ao Sim, Ela Podcast. Eu sou a Roberta Stock e hoje eu vou conversar com a Gabi, professora de yoga. Gabi, não vou te apresentar, eu quero que você conte quem é a Gabi. Bom, a Gabi é acho que eu falei até um pouquinho antes, eu sou uma eterna buscadora de amor, de conexões, de liberdade. E desde quando eu descobri que eu queria trabalhar com o corpo, a princípio era com o corpo, eu fui atrás disso. Então eu sempre fui muito esportista, sempre fiz muitas coisas com o meu corpo. Então eu joguei vôlei, fiz balé, fiz natação, fiz capoeira, fazia musculação com a minha mãe. E eu sempre fui uma buscadora de conhecer mais o meu corpo, através dele conseguir me expressar. Com mais ou menos uns 18 anos, eu conheci o yoga e eu descobri que vai muito mais além do corpo. Então essa conexão, ela começa com o corpo, mas ela vai se internalizando. Então a gente perceber melhor a forma que a gente respira, conseguir administrar melhor o nosso ritmo cardíaco, conseguir administrar melhor as nossas emoções através da nossa respiração, conseguir, dentro de algumas situações mais difíceis que acontecem no dia a dia, que acontecem isso o tempo todo, a gente conseguir ter mais calma, ter mais sabedoria, mais clareza de ideias e conseguir dar um melhor direcionamento. Então, acho que o yoga ele acabou proporcionando isso, para minha vida. Eu sou casada há 7 anos, eu tenho um filho desse meu segundo relacionamento e fui casada durante 15 anos, que eu tenho uma filha também desse primeiro relacionamento. E o yoga ele foi caminhando comigo dentro desses relacionamentos. E eu descobri que ele na verdade é a base para minha vida. A forma que eu me alimento, a forma que eu me porto perante as pessoas, a minha liberdade de me expressar, porque eu acho que o nosso corpo é só mais um corpo. Ele não é um corpo que tem que estar ali na prateleira vista para as pessoas especiais, não. Ele é só mais um corpo, como qualquer outro corpo. Então, acho que isso me desconstruiu de alguns tabus que a minha mãe me colocou, né? Porque tinha que ser magra, porque tinha que ser dona de casa, uma boa mãe, uma boa... Não, eu posso ser o que eu quiser. E a profissão também me veio como um desafio, porque não é uma profissão reconhecida pelo MEC, não é uma profissão que eu vou ter um status, nossa, Gabi é CEO de... Não sou. Eu sou professora de yoga e eu tenho muito orgulho disso. Muitas vezes as pessoas falam assim, mas vai cozinhar, que é uma coisa que você ama. Eu amo cozinhar, mas é a minha paixão dentro da minha casa, é para os meus filhos, é para o meu marido, é para os meus amigos. Eu não quero ter uma cozinha, eu não quero ter nada. Eu gosto de ensinar o yoga. Eu gosto que as pessoas, através dessa conexão com o yoga, se conheçam, se percebam, conheçam o meio que elas vivem e queiram se cuidar para cuidar do outro. Se a gente não se cuida, a gente não consegue cuidar do outro. Cara, você falou uma coisa... bem no comecinho você falou você sempre soube que você queria trabalhar com o corpo, que o corpo era a tua forma de se expressar. E eu amo essa questão da expressão corporal, porque para mim é mais fácil ver uma expressão, ver mesmo, né? Ver, tocar. Então, para mim, tudo que eu faço tem que ter alguma coisa que eu consiga palpar. Sim. Então, a dança, para mim, ela sempre foi muito importante, sempre foi muito impactante. Eu faço a dança meditativa, mas comigo. Quando eu preciso me conectar, eu danço do meu jeito para poder, né, sentir o meu corpo pulsando, né? E a yoga entrou, tô aprendendo. Entrou na minha vida um pouco mais tarde, mas eu já sou uma entusiasta há muitos anos, então assim, eu ficava vendo vídeo na internet, eu tenho meu tapetinho de yoga há muitos anos, então todo dia eu faço ali pelo menos um ou outro exercício, e agora eu estou praticando com um pouco mais de assiduidade e com a sua ajuda, eu vou ter ainda mais perto isso da minha vida. E você falou essa questão de se expressar, né? O quanto que a gente precisa, e aqui eu estou falando do ser humano, de um canal de expressão, né?
E muitas vezes a gente não consegue entender que esse canal pode ser através da voz, como através do podcast que eu estou fazendo, pode ser através do corpo, através do yoga. E o yoga não traz só uma expressão, traz toda essa compreensão que você trouxe aqui agora, que você falou muito bem, sobre de como isso impactou em toda a tua vida. Teus relacionamentos, tua escolha. Sim, não é fácil ser professora de qualquer coisa, né, de yoga, principalmente porque você não tenha o reconhecimento, mas todo mundo sabe, mesmo que não tenha um órgão atrás falando, todo mundo sabe, como você mesmo já me contou, que tem mais de 5.000 anos o yoga, não é isso? Mais de 5.000 anos. Então, é uma prática comprovada que não precisa da autorização de um órgão governamental para falar que, e acho que, eu não sei se isso é só aqui nos países ocidentais, mas nos países orientais deve ser diferente, né? Porque isso veio de lá. Veio de lá, veio da Índia. E aí você vai falar um pouquinho disso também, mas só para eu frisar essa questão de quanto que é importante essa conexão, primeiro consigo mesmo, porque o yoga me trouxe muito isso, a questão de eu estou aqui, da respiração, sou eu comigo mesmo, meu corpo tem um limite de movimentação, e isso trouxe até uma percepção de falar mas não, sim, porque aí eu não aceito qualquer coisa, porque se invade o meu limite, perfeito, né? É isso. E aí, já pegando esse gancho aí da questão de ser professora, né, de yoga, quais foram os teus principais desafios? Porque eu sei que você é professora há 17 anos, né? Você pratica há mais de 20, mas você é professora há 17 anos. E aí você, como professora, me conta qual foi, assim, os teus principais desafios dentro da tua carreira, que é uma carreira já longa, né? Olha, talvez os principais desafios sejam os desafios em fazer com que o outro enxergue a importância para o seu estabelecimento, para uma academia, para um box de crossfit, para um espaço de jiu-jitsu, para empresas. Eu dei aula durante 5 anos numa empresa, na Buscapé, em São Paulo. Uhum. E de entrega? De pesquisa lá? Um dos donos, do sócio lá, é o Romero até. Ele é um aluno, continua sendo meu aluno e meu amigo. Eu falo para ele que ele me despertou um interesse por essa área que eu desconhecia. Corporativa. E eu fiquei lá durante 5 anos. E de lá saíram mais 2 instrutores. Puxa, que legal. Então, isso é muito bacana. É fazer com que o outro enxergue a importância daquilo. E ele enxergava a importância do yoga na vida dele. Tanto é que teve um dia que eu perguntei pra ele, Rô, como é que você tá? O que você fez hoje? E daí muitas vezes a gente desmarcava e tal, e ele falava, Gabi, eu sinto falta de você aqui pra me perguntar como é que tá o Romero. Caramba. Porque ele é uma pessoa que tá ali comandando, que tá ali direcionando milhares de pessoas e tem que mostrar resultado. E ele esqueceu quem era o Romero. E a prática traz isso, né? Por isso que eu acho tão importante, por isso que eu continuo fazendo uma conexão, nem que seja de 5 minutos. 5 minutos de movimento, de respiração, parece que não. 5 minutos a gente perde 5 minutos, assim, né? Como mexendo no Instagram. Vai mais de meia hora, a gente sabe, vamos ser bem sincera aqui, realista. Tem gente que entra no celular para ver eu já fui muito isso, hoje eu tô conseguindo me equilibrar, mas eu entrava para pegar um telefone e quando eu vi eu já estava perdida no meio das redes sociais. E aí 5 minutos que você faz de uma respiração consciente, que você faz hoje aprendi mais uma ativação do Shiva Mudra. Às vezes às vezes não. Para mim, eu vou falar que com certeza, sempre quando eu estou num momento assim de muita ansiedade, se eu só respirar e falar assim, peraí, eu vou resolver, tá tudo pegando fogo ali, mas 5 minutos. 5 minutos ninguém morre, né? Só se for, de repente, um ataque fulminante. Mas 5 minutos, deixa eu entender. Respirar e fazer um movimento que não precisa ser um movimento, quando a gente pensa em yoga, a gente pensa daquelas pessoas totalmente flexíveis e não sei o quê. E todo mundo tem corpo de yoga, não tem? Não tem. Não existe um corpo de yoga. Não tem um estereótipo, não tem. E aí você falou bem, né, dessa questão de travas que até a tua ancestralidade trouxe, de que você tem que ser magra. Isso acontece muito até hoje, né, na nossa sociedade. E isso quebra,
Porque você vem e fala assim, cara, é o que eu tenho, é o meu veículo. Eu vou tratar bem, óbvio, né? Então eu vou me alimentar direito, como você falou também que você já não come carne há muitos anos. Vou me alimentar direito, vou me mexer, vou fazer isso. Por quê? Porque é um veículo. Se eu não cuidar bem do meu veículo, eu não vou conseguir chegar muito longe. Não vai para lugar nenhum, né? Exatamente. Ou até vai, porque a gente vai, né? Vai. Quando a gente é muito jovem, a gente vai e vai, porque o carro tá tinindo, acabou de sair da fábrica. É isso mesmo. Só que a gente não para fazer a manutenção. Sim. E o yoga diário, ou que seja, numa prática, numa academia, ele é uma manutenção do teu carrinho. Perfeito. Não é isso? Perfeito. E então o teu maior desafio, que eu acho que não é só na sua área, mas talvez quando alguém é muito apaixonado, porque você é apaixonado, é a sua vida, o yoga não é só a sua profissão, é a sua vida, né? A gente já bateu uns papos sobre isso e deu para entender muito bem que você não é uma professora de yoga, você é uma Yogini. Mulher. Você é uma yogini que resolveu dar aula. Sim. E isso é muito diferente. E aí quando a gente apaixona muito, a gente quer isso para o mundo. Porque é o que acontece comigo também. Eu queria que, se eu tivesse filhos, eu queria que eles fizessem yoga desde que eles nasceram. Sim. Porque isso realmente traz uma consciência. E aí, hoje eu tô falante. Tá falante. Geralmente eu não adorando. falo tanto assim. Geralmente meus convidados que falam é que eu gosto muito desse nosso assunto. E aí, já que você ainda tem esse desafio, né? Me conta o que você fez para superar esse desafio. E aí, já me fala como que é isso hoje no teu dia a dia. Como que você olha? Porque você já tem 17 anos de professora. Sim. Me conta um pouquinho como que você faz para driblar esse desafio. Eu acho que mostrando o resultado. Né? Então, assim, quando a gente tem o resultado do outro, porque tudo que você falou antes são coisas que eu tenho falado muito nas minhas aulas. Essa questão de estar num momento de estresse, um momento conturbado, e a pessoa, por si só, ela para, inconscientemente, para respirar. Isso já está dentro dela. E quando ela descobre que ela tem uma ferramenta ao qual ela pode usar todos os dias para que aquilo não se torne um hábito, daí pronto. Mas a pessoa precisa também estar aberta a isso. E daí as pessoas hoje em dia, com muitas informações que vêm, né, dessas nossas redes sociais, de hospitais, de médicos mais renomados, porque às vezes precisa disso. Procura algo que vai te aquietar, procura algo que vai fazer com que você se conecte. Para de tomar tanto remédio manipulado e vai procurar as ervas, vai procurar tomar mais chás, vai procurar tomar mais água, procura uma alimentação mais limpa. Então, isso precisa de vir pessoas que têm, talvez, um outro patamar de conhecimento, uma autoridade. Daí tudo bem, beleza. Não a Gabi falando, tenta comer menos embutido, tenta comer menos comidas com conservante, vai fazer isso, vai fazer melhor pro seu corpo, você vai ter um corpo mais leve, um corpo que vai funcionar melhor. Desinflamar. Vai desinflamar. E para nós mulheres, né, que Não a inflamação acaba virando a terrível celulite. Então. A desinflamação acontece através do que você bota para dentro. E daí, como é que eu fiz para driblar isso? Estar nesses lugares que são mais difíceis de acessar. Me conta sobre isso, porque você estava falando aqui do corporativo e eu fiquei 20 anos no corporativo. Tá. E se tivesse uma prática dentro, eu tive muitos amigos, eu inclusive, que adoeceram de verdade. Minha sogra adoeceu e ela sofre a consequência disso do corporativo. Exato. Eu, graças a Deus, não fiquei com nenhuma sequela, mas eu tenho amigos que têm sequela até hoje de ter adoecido no corporativo. Sim. E que às vezes era só colocar uma prática de... Não precisa de meia hora, não precisa de 40 minutos. Mas o que acontece? As pessoas querem números, querem resultados. E tirar a pessoa 10, 15 minutos do trabalho pro dono, né, pro empresário, parece que é tirar a produção. Mas muitas vezes a pessoa só está ali.
Ela não está produzindo mais. Muitas vezes não, vou te falar de ganho de causa aqui. Era o que acontecia. Muitas vezes eu estava anestesiada. Então. Dentro de, fazendo um atendimento, tentando bater uma meta, anestesiada. E a gente não precisa se anestesiar. Não precisa. Você falou, conta um pouquinho que você, isso não foi para o ar, porque a gente estava no off, mas você falou essa questão da anestesia, né? Sim. Até o celular é um anestésico para a gente hoje em dia. Fala um pouquinho dessa questão da anestesia que a gente vive hoje e como que a yoga pode reverter isso. O yoga. O yoga. O yoga. É muito fácil hoje tudo, né? Tá tudo muito fácil. A alimentação tá fácil, o prazer em geral tá muito fácil. Então as pessoas buscam isso com uma facilidade muito maior. E quando a gente se conhece, a gente não quer essa coisa fácil. A gente precisa realmente ter aquilo. E ter aquilo não é fácil. Né? A gente se conhecer não é fácil. Essa é a parte mais difícil. Né? E assim, você construir algo que vai se tornar uma base é muito mais difícil. Então, Gabi, como é que você construiu o corpo que você tem hoje? Eu falo do corpo porque é uma coisa que é visível, é palpável. Eu tenho um amigo meu que é professor também. Ele passava a mão na minha pele assim e falava, mas Gabi, por que a sua pele é assim? O que você faz? Falando, Mansur, o nome dele. Eu falei, Mansur, a gente se alimenta bem. A gente pratica bem. A gente toma muita água. A gente se conecta. A gente fala a verdade. A gente enaltece coisas boas. Isso vai reverter aqui. Vai reverter na pele, vai reverter no brilho, vai reverter em tudo que a gente faz. E o celular anestesia. Às vezes a gente pega, sei lá, pessoas famosas que tiveram 2, 3, 4, 5 filhos e estão com a barriga ali trincada. Tá com um abdômen de tanquinho. Você fala, como que pode aquilo depois que saiu da maternidade? Porque é tudo muito fácil. Saiu, já faz, já lá, tudo. Eu não sei nem como é que chama isso, mas... 3D, alguma coisa 3D? Acho que tem isso daí, uma lipo 3D. Lipo 3D, você já sai perfeita para desfilar na passarela. Facilidade, ninguém vê o processo. Ninguém quer o processo. É muito mais difícil. Porque o processo é difícil. E tem Só que o processo é duradouro. É duradouro. Né? Você faz uma lipo hoje, amanhã você tem que fazer de novo. Tem que fazer de novo. E tem que fazer de novo. E de novo, e de novo, e de novo. E eu conheço várias pessoas que, não julgo, claro, mas que vivem nessa constante, né? Nessa roda de ratos, se remodelando. Mas aí você pega e você fala assim, 20 anos que você faz a prática de yoga. Você está com 42. Então, assim, não é uma coisa que, não vou uma semana, como, por exemplo, tem 2 filhos, né? E um deles tem 6 anos. Um tem 6, outro tem 17. Com certeza, foi muito mais fácil você voltar, porque você já tinha toda uma construção antes, né? Que não foi de um dia para o outro, você não saiu da maternidade trincada. Não. Mas com certeza foi muito mais fácil, porque você tinha todo um histórico de cuidado consigo mesma. Sim, não é isso? Sim, com certeza. E eu acho que o yoga, ele te tira disso, dessa anestesia que vive o mundo, né? De relacionamento fácil, de alimentação fácil, de estética fácil. Fácil assim, né? Você tudo fácil, fica fácil, tudo se torna fácil. É só você ter o dinheiro. E o dinheiro e o clique. Né? Clica ali e pronto. É sobre pronto. Isso. Cara, é sobre isso. Então, assim, e daí a prática, né? Voltando pro yoga. Por que não ter mais pessoas conectadas com a prática que é só clicar e eu vou praticar? Que daí acho que é perda de tempo. Eu vou ficar ali 40, 50 minutos respirando. Quem é que quer respirar hoje em dia? Ninguém. Ninguém quer parar para se observar. Respiração é vida. Se você respira mal, você vai perdendo vida. Então, eu falo, às vezes eu brinco que é como um videogame. Você vai respirando mal, a sua barrinha ela vai diminuindo. Você respira bem, essa barrinha ela amplia. Frase de para-choque de caminhão, hein? Respirou mal, viveu mal. Vive-se mal. A respiração é vida. Se você respira mal, você vive mal. Puxa vida, a gente já está encaminhando aqui para o final, né, desse daqui, porque vai ter mais bate-papos desses,
mas eu ia te pedir uma dica para a gente colocar em prática agora, já nesse momento, mas você acabou falando, né, que respira. Respira. Então eu vou te pedir, ensina uma respiração pra gente? Ensino. Então tá. Encontre uma posição confortável, não importa se eu vou fazer, tá? Pode fazer. Então, Gabi, eu não tenho meu tapetinho de yoga. Não tem problema. Você vai sentar na sua cadeira, vai sentar no seu sofá, vai sentar no chão se você puder. Tentar manter a coluna mais alinhada possível, descontrair os ombros. Ok. Se possível, fechar os seus olhos para você conseguir perceber melhor, sentir melhor a forma que você respira. Então, a inspiração e a expiração, de preferência, feita pelas narinas. A gente vai inspirar, tentando expandir o máximo o abdômen, costelas e tórax. Vai pausar com ar nos pulmões. E vai soltar o ar, parte alta, média, baixa, e vai permanecer sem ar por alguns instantes. Essa inspiração e essa expiração deve ser de forma ampla e contínua. Inspirando, expandindo ao máximo o abdômen, costelas e tórax. Para com o ar retido nos pulmões. Expira, tórax, costelas e abdômen, e para sem ar também. Então a ideia é você se conscientizar dessa respiração completa. Se quiser acrescentar um ritmo, acrescenta o ritmo, que é o ritmo quadrado. Então todas as fases vão ter o mesmo tempo. Inspira em 4, retém 4, expira em 4 e fica sem ar 4. E aos pouquinhos, com essa consciência maior da respiração, esse tempo vai se ampliando. Então, quanto maior o ciclo respiratório, mais oxigenação você coloca no seu corpo, mais energia, mais vitalidade, mais disposição. E é isso. Presente, hein? Presente. Ó, começamos aqui com a gente começou o bate-papo com a Gabi falando um pouquinho sobre como que o yoga traz essa conscientização, traz uma leveza mais para a vida, né? A Gabi vai voltar num outro momento falando um pouquinho mais sobre como que... aliás, a gente vai ter um workshop. Acho que quando esse episódio aqui for ao ar, já foi o primeiro, porque não vai ter só um, vai ter vários. Irão ter vários. Então, a gente tem um primeiro agora acontecendo e a gente vai ter fica ligadinho na agenda da casa, porque vai ter mais. E a Gabi vai estar com a gente lá, fazendo aulas também, como que fala? Rotativas? Não rotativas. Da grade horária? Isso, vai ter uma grade horária especial lá, que a gente vai ter yoga na casa. E a Gabi, ela vai trazer um pouquinho sobre essa, não só sobre a prática, mas também sobre a história do yoga, que é muito rica, né? Uma história de mais de 5.000 anos. Mais de 5.000 anos, que veio da Índia, então tem muita coisa para... Tem muita coisa, por isso que a Gabi vai ter que voltar aqui para falar um pouquinho mais sobre isso. Hoje é só um bate-papo leve para as pessoas entenderem quem que é a Gabi, por que a Gabi está entrando na nossa vida do podcast, na nossa vida da casa, e na nossa vida para agora, para sempre, né? Então, eu te agradeço muito você ter aceitado o meu convite de estar aqui com a gente. Já vou te convidar para saber que você vai ter que voltar mais aqui para contar um pouquinho mais para a gente. E olha, você que ainda não curtiu, se você já está relaxado, se você fez o exercício aí que a Gabi trouxe para a gente de respiração, eu tentei fazer, mas você sabe, né? Quando eu estou na frente das câmeras, eu não consigo. Fica mais difícil. Mas se você conseguiu fazer, ou se você for fazer agora, usa o tempo de 4, né, Gabi, que você falou. Perfeito. Aproveita para curtir o episódio, curte, compartilha, comenta, coloca as dúvidas aqui que você tem sobre a prática, que a Gabi vai trazer, a gente vai ficar ligadinho lá, vou colocar o arroba dela aqui também. E num próximo momento, a Gabi vai trazer aí as perguntas que vocês fizerem aqui pra gente. Certo? Certo, muito então obrigada. É isso. Obrigada a você. E a gente vai, mas não termina por aqui. Logo tem mais.